Eu voltei e hoje a gente vai falar dela, da Porsche. Caras, olha só. Esse aqui, como vocês sabem, tá no meu top 3 montagens e eu vou dizer por quê nesse vídeo aqui. Mas, olha só. Vocês vão me dizer, meu Deus, Jeff, esse fundo aqui não tá dando certo. Mas assim, eu fiz esse fundo aqui pensando em já colocar o terceiro quadro aqui com a Mercedes. Eu não sei se a Mercedes vai ficar no meio, a McLaren vai passar pro lado, se eu vou botar no lugar da Porsche a Ferrari. Não entendi ainda como eu quero fazer, mas esse vai ser o fundo dos vídeos do YouTube até eu arrumar aquela parede ali com toda a coleção de Lego, com a prateleira que eu pretendo fazer em breve. Como precisa pegar madeira, furar a parede, toda aquela coisa, então vocês já sabem, é mais trabalhoso e depois de fazer toda a obra no meu apartamento, eu fiquei um pouco receoso em começar uma furação de parede. Mas eu vou fazer em breve e eu vou documentar tudo, vai ter um vídeo gigante aqui no YouTube, gigante 10 minutos, falando sobre isso. E claro, no TikTok também a gente vai falar um pouco sobre isso. Só lembrando rapidão, aproveitando que eu estou fazendo essa pausa antes da gente falar da Porsche, cartazes impressos Porsche, McLaren, Ferrari e em breve pré-venda da Mercedes estão disponíveis na lojinha. Mercedes ainda não, eu vou colocar lá a pré-venda desse cartaz impresso, mas Porsche, McLaren e Ferrari já estão disponíveis. Eu tenho algumas unidades ali à pronta entrega. Então você compra no outro dia, eu já embalo e envio por transportadora para vocês, tá? É isso. Vamos falar da Porsche? Caras, a Porsche. Vamos falar de preço primeiro, né? Essa Porsche, ela custa R$ 2.000 na Lego, mais ou menos. Ela é difícil de achar, ela não é um modelo tão novo assim, tá? Mas o preço dela que eu paguei foi cerca de 170 na época que eu comprei. Esse preço varia, depende muito da cotação do dólar, tem esse ponto aí, né? Porque os preços que a gente compra são baseados em dólar. Mas é mais um caso de 1/10 do valor da original. E vou dizer para vocês, assim, é bizarro, é absurdo, porque não tem diferença da original. E aí, até vamos pegar aqui uma peça para a gente fazer uma comparação bem interessante. Eu tenho aqui na minha mão uma roda de Lego, ó, vocês podem ver aqui, do original, né? Uma roda original de Lego e a roda original da própria Porsche. Cara, vai ser um pouco difícil da gente entender aqui realmente os detalhes, mas não muda nada. A qualidade do material, tudo é exatamente igual. A única coisa que talvez possa acontecer é que essa peça aqui ela é mais brilhosa. O preto que se propõe a ser brilhoso é um pouco mais brilhoso. Mas a gente está falando aqui de uma variação para cima de brilho de 10%. 1/10 do valor para uma variação de 20% de brilho, me desculpa, eu acho que não é o ponto aqui, né? Mas beleza, tá feita essa avaliação aqui. Mas vamos falar de tempo. Caras, essa Porsche aqui eu demorei mais ou menos umas 8 horas para montar e foram 1.580 peças e, diga-se de passagem, muito bem distribuídas. Eu acho que ela é muito bonita, tanto essa frente quanto essa traseira, que ficou uma traseira bem Porsche mesmo. Às vezes existem alguns modelos que é difícil de identificar que carro que é a traseira, à frente tu precisa olhar com um pouco de atenção, ainda mais eu que não tenho tanto conhecimento assim em carro. Mas, cara, essa traseira aqui é muito bonita e, inclusive, para mim é um dos defeitos do quadro, né? A traseira ela não fica tão aparente. Não importa como eu coloque, né? Se eu boto ele para cima, se eu boto ele para baixo, ainda não fica tão aparente assim, porque é algo que eu gostaria que aparecesse um pouco mais, é uma peça bem bonita. Mas enfim, tempo de montagem, 8 horas, fui fracionando, os pacotes vieram numerados, né? Então eu consegui fracionando, por mais que eu tivesse vontade de continuar montando de maneira intermitente aí, tá? 1.580 peças. E aí, na montagem, se eu precisar elencar aqui algo que eu não gostei muito, eu achei ele vazio olhando para dentro. Se eu mostrar para vocês, dificilmente eu vou conseguir mostrar esse tipo de detalhe aqui, mas aqui para dentro não tem tanta peça para preencher, ele parece um carro vazio por dentro quando você olha. Então, para mim, talvez esse é um ponto que pegou na montagem. Mas aí, falando de complexidade, é tranquilamente um dos carros que eu mais recomendo para montar. E aí, por quê? Porque a complexidade dele é baixa. Ele é um carro muito legal, tem o motor aqui,
você consegue abrir essa parte aqui e ver o motor ali dentro, ó. Dá para ver o motor aqui. Tem toda essa parte então de volante que é funcional, onde a gente, ó, consegue mexer as rodas. Se as rodas traseiras mexem, o motor lá dentro mexe também, o que é muito legal. Então, apesar de ter todos esses atributos, não precisa se desgastar muito para fazer essa montagem, né? Ou seja, é um ótimo carro de montar. Então, vale super a pena e é o meu top 3 montagem e o top 3 que eu recomendo começar a montar. Tipo, muita gente chega para mim e fala, Jeff, quero começar a montar agora, qual modelo tu recomenda? Eu sempre falo, Porsche e McLaren são ótimos inícios. Eu acho que o terceiro seria Saturno, porque a Saturno 5, né, o foguete da NASA, é bem interessante também começar a montar. Mas eu fiquei um tempão pensando aqui, tá? Mas são top 2 ótimas montagens para você ficar animado com o resultado, com o que vai gerar aqui desse carro. Mas, beleza. Falamos da quantidade de peças, da complexidade e aí do manual. Aí sim, esse talvez tenha um problema. O manual dessa Porsche aqui é bem apertado. Peguei ele aqui pra gente ver e aí sim a gente pode ver aqui, ó. Pô, primeira página a gente já tem o melhor exemplo. São muitas instruções em uma só página, então a chance da gente se perder é muito grande e então se a gente for montando e prestando atenção em outras coisas, a chance da gente encaixar algumas peças erradas é bem grande. Aconteceu comigo, eu tenho uma dificuldade grande de concentração, então muitas vezes eu tive que voltar alguns passos porque eu tinha encaixado geralmente na furação errada. Tem peças compridas, aquelas de 15 furos, onde você tem que encaixar no sétimo, oitavo furo, eu estava encaixando ali no sexto, no nono, no 11º furo, mas não no correto. E aí tu consegue ver esse erro um pouco mais para frente, e aí isso acaba gerando um pouco de confusão. Mas a notícia boa é que você pode pegar esse manual diretamente no site ou no aplicativo da Lego. E aí você tem um manual muito bem explicado, com os passos bem separados por página e consegue fazer cada etapa corretamente, o que é muito interessante. Mas agora a gente vai falar de um ponto que para mim pesa um pouco na Porsche. Eu acho que alguns pontos, como eu falei para vocês, ela ficar muito vazia aqui dentro, é uma parte do acabamento que eu não gostei tanto. Os faróis dela tem essa parte bem para cima, eu acho ele um pouco esquisito, mas eu também entendo que faz parte, é um tipo de peça que é colocado aqui para formar o carro, né? Mas se eu pudesse deixar ele retinho, eu acho que ficaria muito mais interessante, né? Não tão bolotudo, digamos assim, mas é assim, detalhe do detalhe. Mas aqui a gente está para falar de detalhe mesmo. Acabamento é coisa fina. E acredito que o encaixe de alguns pequenos detalhes, aqui, por exemplo, essa parte aqui do aerofólio, ela sai, ó, facilmente e eu acho que às vezes eu acabo esbarrando nesse carro, mesmo que ele esteja no quadro, e aí acaba caindo uma peça ou outra, então esse detalhe me incomoda um pouquinho, mas é um detalhe do detalhe. E claro, um ponto importante, esse teto aqui eu demorei bastante tempo para deixar ele realmente curvo, ele ficava muito para baixo aqui e entortando as outras peças, então eu acabei me esforçando bastante aqui para deixar ele o mais alto possível, porque essa parte de encaixe aqui, como tem essa peça aqui, que encaixa aqui e vai descendo, ela faz com que ele fique um pouco para baixo e aí demora um pouco para colocar tudo nos eixos. Outra parte de acabamento que eu particularmente não gosto muito e a chance da peça vir ruim nos Legos genéricos são esses sticks de borracha, vamos dizer assim, esses tubos de borracha, que sim, algumas vezes eles vêm um pouco menores. Já teve seguidor que mandou uma foto, cara, arrebentei o tubo porque ele veio um pouco pequeno, tentei aumentar um pouquinho e rasguei. Acontece, tá dentro do padrão aí, mas sim, eles vêm amassados, às vezes um pouco menores, e aí sim tira um pouco aí do charme do carro, porque querendo ou não, por mais que tenha esse tubo preto aqui, esse branco faz toda a diferença no design do carro, principalmente olhando de longe. De perto, para mim ele causa uma certa estranheza, né? Mas aí é porque eu realmente não gosto muito dessa peça, então tem esse detalhe aí. Mas beleza, a gente falou aqui, acabou de falar de manual, de acabamento, mas qualidade dos adesivos. Esse é um carro que não tem tantos adesivos assim, mas eu vou falar para vocês,
não perde em nada a não ser um ponto. E é esse aqui, ó. Por exemplo, algumas palavras não estão escritas da maneira correta. Mas, caras, é assim, é algo tão pequenininho escrito e aí eu sempre vou trazer o argumento. 1/10 do valor do original. Então, a qualidade de impressão desses adesivos, eu tenho aqui um pequenininho do Batmóvel que eu estou montando e vou dizer para vocês, eu comparei e não muda nada a qualidade desse adesivo aqui. Claro que quando eu fizer o review da Ford F-150, aí sim a gente vai falar que é um adesivo ruim, um adesivo que não tem qualidade e não dá leitura. Mas dessa Porsche aqui, impecável, eu não tenho do que reclamar dos adesivos. Melhor que isso, a não ser que as peças fossem aqui em 3D mesmo e saltasse, por exemplo, essas partes aqui do capô ou algo do tipo. A qualidade do encaixe. Caras, esse modelo em específico, ele tem muitos tubos, de verdade, as peças pequenas de encaixe. Então, a gente vai utilizar muitos tubos, principalmente nessas partes aqui da carroceria, e aí acaba doendo um pouco o dedo. Já montei sets de qualidade bem inferior, que doeu muito mais o dedo, então é super tranquilo. Claro que usem o extrator, tanto para tirar quanto para montar, né? E aí o extrator passa a chamar montador, mas vocês entenderam. E aí sim, quando a gente fala de tamanho, claro que se a gente comparar aqui, é um carro bem diferente de tamanho em relação à McLaren. Como vocês podem ver aqui, né? Ele é bem menor, ele tem 51 centímetros assim e 22 centímetros de largura. É um ótimo carro, ótimas dimensões e eu acredito que modelos desse tamanho seriam muito mais interessantes. Eu gostaria que, por exemplo, o F-150 fosse nessa escala também, fosse maior. Se eu não me engano, essa escala é 1/8, eu não tenho certeza. Mas a repetitividade do processo. Aí sim é um ponto bem interessante a ser colocado aqui, tá? Esse carro, ele tem, diferente da Fórmula 1, ele tem, né, ele é duplo, né? Essa parte aqui e essa parte aqui. Então, essa lateral aqui e essa lateral aqui é a mesma parte, você vai ter que montar duas vezes, só que espelhada. E aí, algumas vezes, principalmente nessa parte aqui da porta, pode ficar um pouco repetitivo e um pouco cansativo na montagem. Mas é assim, um detalhe do detalhe que acaba adicionando esse ponto. Mas de resto, é muito tranquilo. Quando começa a parte da carroceria, você vê que a coisa vai fluindo rápido, pois são peças grandes. Por exemplo, esse teto aqui inteiro, você monta num passo só, num piscar de olhos e quando vê, já acabou. Então acaba que, mesmo que seja um carro padrão e tenha que montar um lado duas vezes, só que espelhado, né, acaba sendo, de qualquer forma, uma ótima montagem. Caras, basicamente isso. Esse é o review da Porsche completo. Eu gosto demais dela porque foi o segundo carro que eu montei também de toda a coleção, né? Então, os meus favoritos sempre vão ficar nos quadros aqui. Então, essa Porsche aqui é muito bom, eu indico demais a montagem. E aí, se você quer saber um pouco mais sobre ela, tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E se puder, claro, deixa o like, se inscreve no canal. A gente está postando vídeo o tempo todo lá no TikTok e também agora no Instagram, que é jeffalf.ttk. A gente vai postando coisas menores, conteúdos menores e mais próximos também. Não são vídeos aí produzidos, gravados com roteiro. Nem, não que esse aqui seja gravado com roteiro, né? Mas, enfim, fica isso aí. Qualquer dúvida, comenta aqui, compartilha e a gente vai falando. Um abraço.